Preços em queda e mercado apreensivo. Esse é o cenário para a venda de carne bovina no Brasil. A confirmação do caso, de vaca louca, mas foi confirmado que era atípico diante dos exames, ou seja, sem risco ao consumo e a contaminações do rebanho, mas parece que esse resultado ainda não surtiu o efeito esperado. A confiança de parte dos compradores ainda não foi recuperada por completo. Os frigoríficos mantêm redução nos pedidos. Vamos saber como está, então, o comportamento do comércio neste período, com Jéssica Olivier, analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo no mercado pecuário. Satisfação é nossa, até porque é preciso a gente entender. Realmente o ano começa um pouco agitado, o setor do agronegócio como um todo, não apenas na parte política, vamos dizer assim, do agro, mas também financeira, O mercado tende, então, a se retrair, numa tentativa de segurança. É mais ou menos este o quadro. Com a questão da China, do embargo, isso impactou os preços e os preços acabam tendo uma queda, e isso acaba refletindo também ao produtor. É exatamente esse o cenário, Fábio. No começo do ano a gente teve uma notícia relativamente boa, com a exportação para a Indonésia tendo habilitado aí mais algumas plantas. Depois a gente teve a volta de algumas plantas habilitadas para a China também, podendo voltar a exportar. E agora, em fevereiro, após o carnaval, a gente teve essa notícia ruim, desse caso de EB, que foi confirmada atípica recentemente, tanto pelo mapa quanto pelo laboratório do Canadá. E sempre quando a gente tem essa ocorrência de EB, o mercado reage da pior forma possível, Os compradores saem das compras, acabam ofertando menos pela arroba, então tudo isso acaba prejudicando o preço pago para o produtor pela arroba do boi gordo. E isso que é interessante, Vale a gente trazer aqui que os frigoríficos reduziram as compras, estão trabalhando em escalas, ou seja, não estão mantendo aquele ritmo como antes. Nas últimas semanas também algumas indústrias têm dado férias coletivas, ou seja, realmente o ritmo já é outro, E isso preocupa. E segundo o levantamento, inclusive, da Scott, é que os preços têm variado, de 3,5, 3,4 a 2,9, Então, realmente, deixa o mercado bem inseguro, Exatamente. Com esses casos de EB atípica, a maior parte das indústrias, principalmente aquelas que fazem mais exportação, atendem mais ao mercado externo, elas ficam muito mais inseguras. Com a confirmação do caso de EB, mesmo sendo, ainda sem saber se é atípico ou se de forma clássica, que nunca ocorreu no Brasil, para deixar claro, a gente já tem essa questão da política do alto embargo com a China. Então, quando ocorre esse caso, a gente para de exportar. A China é nosso principal importador de carne bovina, e tudo isso atrapalha o mercado. Pensando em preço da tonelada exportada aí, a gente estava com preços ao redor de 4.800, então um preço relativamente já mais baixo também. E isso tudo estava atrapalhando, tudo veio para atrapalhar a questão da exportação, Mas mesmo assim, pensando em janeiro, fevereiro, a gente ainda teve volumes bem expressivos sendo exportados, mesmo com a questão do embargo, fevereiro ainda teve um volume muito bom, não foi recorde em relação ao seu par no ano passado, mas a gente ainda conseguiu exportar uma quantidade considerável. Comparando a primeira quinzena de fevereiro com a segunda, na primeira quinzena a gente exportou 5,8 mil toneladas dia, frente a 7 na segunda quinzena, na média do mês, fechado. Então, toda aquela carne que foi certificada antes do embargo pôde ser enviada à China. Então, tudo isso fez com que a exportação não sentisse tanto ao longo de fevereiro, da mesma forma como foi em 2021. Em 2021, a gente teve o embargo ocorrendo ali em setembro, E a gente só foi ver os volumes realmente diminuindo em dezembro, porque toda a carne que foi certificada anterior ao embargo também pode ser exportada. A nossa esperança é de que não ocorra a mesma coisa que ocorreu em 2021 quanto ao período do embargo. Esse período deve durar menos. Em 2021 a gente teve um embargo aí de 102, 3 dias corridos. E a gente está caminhando aí para algo próximo de 20 dias já de embargo, mas a gente acredita que esse embargo deve durar menos agora em 2023,
por toda uma questão de vários fatores, né, que tem influenciado nessa questão da nossa exportação. Acredito que os estoques tenham dado uma diminuída, tenham dado um pouco mais de carne nossa. Além disso, a gente tem também a questão da política zero que está chegando ao fim. Então, tudo isso faz com que, por exemplo, restaurantes e tudo mais, faça com que a demanda seja um pouco mais forte pela parte chinesa. E tudo isso deve influir para que a exportação volte ao normal, volte a exportar para a China. É isso, pelo menos é a nossa expectativa, né, Jéssica? Agora parece também uma outra boa notícia que animou aí os produtores, foi a abertura aí de dezenas de frigoríficos, né? A habilitação deles para que possam então exportar para o México, é isso? Exatamente. No dia de ontem, né, na segunda-feira, o México publicou, né, seus requisitos zoossanitários para que a gente possa exportar carne bovina para eles. Eles dividiram em, vamos dizer assim, 2 grupos. O primeiro grupo engloba apenas o estado de Santa Catarina e o segundo grupo engloba aí outros 14 estados, na região centro-oeste, sul e sudeste, e alguns estados do norte e do nordeste, não são todos. Então, totalizando aí esses 14 estados. Eles diferiram em 2 grupos devido à classificação que a OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, classifica esses estados. Então, Santa Catarina tem uma classificação já livre de febre aftosa, sem vacinação, enquanto os outros 14 estados são também livres de febre aftosa, mas ainda com vacinação. Então, isso difere, e aí difere o produto que também pode ser enviado desses estados. Então, Santa Catarina pode enviar produtos, por exemplo, com osso, in natura, enquanto esses outros estados não podem enviar com osso, tem que enviar essa carne desossada, já maturada, por conta dessa classificação na OMSA quanto à febre aftosa. Vamos então aguardar aí o desenrolar, né? Porque é uma boa notícia que parece que essa semana já deve estar, então, tendo essa abertura para o mercado mexicano. Jéssica Oliveira, analista de mercado da Scott Consultoria, muito obrigado pela análise. Muito obrigada, Fábio, pela participação. A gente fica à disposição aí. Até o próximo encontro. Até.